Aquilo, confesso-o, desorientou-me tanto ou mais que aos discípulos, embora por razões bem distintas. Que pretendia um Nazareno? Onde pensava ir? A minha missão era seguir os passos de Jesus de Nazaré, onde fosse e estivesse, e sempre quando a minha presença não motivasse uma alteração dos fatos históricos. Por outro lado, Cavalo de Troia tinha me confiado a difícil e inadiável tarefa de contatar o procurador romano. Era vital que Pôncio Pilato soubesse de mim, que me conhecesse pessoalmente. Isso facilitaria a minha entrada na Torre Antônia na manhã da próxima sexta-feira. Além disso, aquele encontro, nas mãos de José de Arimateia, estava marcado inicialmente para aquela mesma manhã de quarta-feira. Que devia fazer? Para complicar, um pensamento começou a fustigar-me, que maquinava o cérebro de Judas. Alguma coisa na profundidade do meu ser me dizia que aquela quarta-feira seria decisiva nos planos e decisões do traidor. E eu tinha de estar fora. Judas, como já disse em outro momento, atraía-me especialmente. No fundo, era o único que se revoltava contra tudo aquilo. Encontrava-me mergulhado nestas graves dúvidas quando Jesus se apresentou à porta da tenda. Tinha pegado no manto e atado em volta da cabeça um lenço grande ou sudário. Aquilo significava que pretendia caminhar, e muito. Naquele momento, Davi de Zebedeu, um dos discípulos mais corpulentos e rápidos de pensamento, e que desempenharia um papel extraordinariamente prático e eficaz diante das terríveis jornadas de sexta-feira, sábado e domingo, saiu ao caminho do gigante, expondo-lhe o seguinte: Bem sabes, mestre, que os fariseus e dirigentes do templo procuram destruir-te. Apesar disso, preparas-te para ir sozinho às colinas. É uma loucura. Portanto, mandarei contigo 3 homens armados, para que te protejam. O galileu olhou primeiro para Davi de Zebedeu, a seguir, os 3 corpulentos servos do impulsivo discípulo, que esperavam a alguma distância. E no tom que não admitia réplica ou discussão alguma, respondeu de forma a que todos pudéssemos ouvi-lo. Tens razão, David. Mas também te enganas em alguma coisa. O Filho do Homem não precisa que ninguém o defenda. Nenhum homem me porá as mãos até aquela hora em que tenha de dar a minha vida, tal como meu Pai deseja. Estes homens não vão acompanhar-me. Quero ir estar só para que possa comunicar com meu Pai. Ao escutar Jesus, Davi de Zebedeu e os seus guardas retiraram-se e eu, sentindo que algo se quebrava dentro de mim, compreendi também que não podia seguir o protagonista da minha exploração. Por alguma razão que não quisera explicar, o mestre tinha de permanecer sozinho. Mas, quando dava já por perdida aquela parte da minha missão, aconteceu uma coisa que me fez voltar a ter esperança que, por sorte, me permitiria reconstruir parte do que Jesus fez naquela quarta-feira. Quando o rabi se dirigia já para a entrada do jardim, disposto a ir sabe-se lá em que direção, o rapaz que tinha trazido o cesto com os pães apareceu entre os discípulos e correu atrás do mestre. Ao vê-lo, o rabi parou. João Marcos tinha enchido aquele mesmo cesto com água e comida e lembrou-lhe que, se pensava passar o dia no monte, levasse ao menos umas provisões. Jesus sorriu-lhe e abaixou-se, como se fosse pegar no cesto. Mas a criança antecipou-se ao galileu, agarrou a cesta com todas as suas forças, ao mesmo tempo que insinuava com timidez. Mas, Senhor, e se te esqueces da cesta quando fores rezar? Eu irei contigo, e levarei a comida. Assim, estarás mais livre para a tua devoção. Antes que Jesus pudesse replicar, o rapaz tentou tranquilizá-lo. Ficarei calado, não farei perguntas, ficarei sentado junto da cesta quando te afastares para orar. Os discípulos que presenciavam a cena ficaram atônitos com a audácia de João. E o mestre voltou a sorrir. Afagou a cabeça da criança e disse-lhe: Já que o desejas com todo o teu coração, não te será negado. Iremos sozinhos e faremos uma boa viagem. Podes perguntar-me o que quiser. Vamos confortar-nos e consolar-nos juntos. Podes levar o cesto. Quando te sentires cansado, eu te ajudarei. Segue-me. E ambos desapareceram, encosta acima. Ninguém fez o menor comentário. Os rostos dos apóstolos refletiam consternação total.
Era doloroso que uma simples criança os tivesse ultrapassado. Suponho que todos ali presentes, excetuando-se Judas Iscariotes, ardiam em desejo de acompanhar o seu mestre. No entanto, nenhum fora capaz de abrir o coração e falar a Jesus com a sinceridade de João Marcos. E da surpresa foram passando a um mal dissimulado desgosto. Poucos minutos depois, alguns dos íntimos estavam travando uma azeda discussão sobre a conveniência de o rabi caminhar pelos montes da Judéia sem escolta e com um rapazinho por única companhia. Aquela discussão começava a fascinar-me. Todos contribuíam com argumentos mais ou menos válidos, mas nenhum parecia disposto a reconhecer a verdadeira causa por que tinham ficado sós. A discussão estava se aquecendo pouco a pouco quando, de repente, vi Judas sair da tenda. Sem fazer ruído, encaminhou-se para a entrada do jardim, afastando-se em direção ao barranco do Cédron. Não hesitei. Depois de lembrar a André o meu encontro com José de Arimateia, anunciando-lhe que regressaria assim que pudesse, passei o muro de pedra, procurando não perder de vista Iscariotes. Este tinha descido por um dos estreitos caminhos que levavam à ponte sobre o leito seco do Cédron e que unia o adro oriental do templo ao Monte das Oliveiras. Com passo resoluto, Judas atravessou o local onde eu tinha assistido à prova das águas amargas, parando debaixo do concorrido arco da porta oriental do templo. Confundido entre os numerosos peregrinos que iam e vinham, pude ver como o traidor beijava outro hebreu. E ambos entraram no átrio dos gentios. Tomando todo o gênero de precauções, também eu entrei no templo. Cheguei mesmo a tempo de verificar como Judas e aquele que o acompanhava subiam as escadarias do santuário, desaparecendo pela entrada do pórtico coríntio. Amaldiçoei a minha má sorte. Aquele, justamente, era um dos poucos lugares de Jerusalém onde não podia entrar um gentio. O santuário era sagrado. Ali não havia estratagema que valesse. E muito menos com o meu aspecto de mercador estrangeiro, que poderia fazer para seguir os passos de Judas. Deixei-me cair nas escadarias onde habitualmente se sentava o mestre, e tentava encontrar uma maneira para descobrir a razão que tinha levado o apóstolo ao interior do santuário, quando um dos saduceus, amigo de José de Arimateia, e que participara no almoço oferecido por aquele a Jesus na manhã de terça-feira, veio solucionar os meus problemas. O homem reconheceu-me, interessando-se pela minha saúde e perguntando-me por que razão estava com o ar tão preocupado. Depois de medir as possíveis consequências da ideia que acabava de me surgir, decidi-me a falar-lhe. Depois de lhe pedir que guardasse segredo do que ia contar-lhe, ao qual o amigo de José de Arimateia acedeu, num tom que me parecia sincero, expliquei-lhe que tinha fundamentadas suspeitas sobre a falta de lealdade de um dos discípulos do Rabi da Galileia. Acrescentei que acabava de ver Judas entrar no santuário e que temia pela segurança de Jesus. O antigo membro do Sinédrio, aquele saduceu, era um dos 19 que tinham apresentado a demissão a Caifás, procurou tranquilizar-me, assegurando-me que aquilo não era novo. Somos muitos, continuou, os que sabemos que Judas Iscariotes, não partilha a maneira de ser e de atuar do mestre. Apesar das suas palavras, simulei não ficar satisfeito e supliquei-lhe que entrasse no templo e procurasse informar-se sobre os planos de Judas. Mas, antes de responder ao meu pedido, o sacerdote, que partilhava em segredo a doutrina de Jesus, interrogou-me, por sua vez, procurando uma explicação para minha estranha conduta. Eu também acredito no mestre, menti-lhe, e não desejo que seja destruído. As minhas palavras devem ter soado com tal firmeza que o saduceu sorriu e, dando-me uma palmadinha nas costas, acedeu aos meus desejos. Antes de nos separarmos, anunciei-lhe naquela mesma manhã, que tinha de me encontrar com José de Arimateia e que, se estivesse de acordo, poderíamos voltar a ver-nos antes do pôr do sol, na casa do nosso amigo comum. Acima de tudo, insisti com veemência, e por elementares razões de segurança, isto tem de ficar entre nós. O meu novo amigo concordou e eu, um pouco mais descansado, recomecei o meu caminho para a Cidade Baixa. Mas, enquanto me aproximava da casa de José, assaltou-me uma dúvida incômoda.
Tinha realmente mentido ao saduceu ao afirmar que também eu acreditava em Jesus de Nazaré? José de Arimateia recebeu-me com alguma inquietação. Os incidentes no acampamento de Getsemane e as minhas investigações para conhecer a intenção de Judas atrasaram um pouco a minha chegada à casa do ancião. Sem perda de tempo, o magro amigo de Jesus envolveu-se num luxuoso manto de lã, tingido em vermelho fogo, levando uma ânfora de tamanho médio, aproximadamente 1/8 de efa, ou 5,6 litros. A entrevista com o procurador romano fora marcada para a hora quinta, por volta das 11 da manhã, e, tal como eu, José não gostava de esperar nem de fazer esperar. Ao sair da mansão pedi ao venerável membro do sinédrio que me permitisse levar aquele jarro. José consentiu com satisfação e, embora tivesse curiosidade em saber o seu conteúdo, o mutismo do meu acompanhante inclinou-me a não formular pergunta alguma sobre o assunto. O caminho até a Fortaleza Antônia, situada a noroeste da cidade, era relativamente longo. Embora o quartel-general romano dispusesse de uma entrada pela esquina mais ocidental do templo, como julgo ter citado na devida altura, esta fortificação encontrava-se encostada ao imenso retângulo que o santuário e o seu átrio constituíam. José de Arimateia, penso que por simples prudência, evitou a todo instante o recinto do templo. Deixamos para trás o intrincado labirinto de vielas da Cidade Baixa, atravessando depois a breve depressão do Vale do Tirapéu, separação natural dos dois grandes e bem diferenciados bairros de Jerusalém, o Baixo e o Alto.